Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos em seu nome para o Evangelho, Joana de Ângeles, nos agradecendo pela vida, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre conosco. E assim sendo, Pai, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. E boa noite a todos vocês. Estamos nos reunindo mais uma vez com a graça de Deus, né? E vamos já aproveitar e cumprimentando vocês, claro, olha aqui, cumprimentando, agradecendo já a participação, o boa noite, simpático, né? Carlos Santana, do Roberto Mestre, a Judélia Lima, a Bárbara Santana Nery, a Leni Souza, o prezado Barros Maurício também conosco. Então estamos chegando, estamos nos reunindo, e aí com a graça de Deus, claro, mais uma semana iniciando, também uma boa noite para a Ivana, Santa Rosa do Espírito Santo. E como sempre, né, esperando que esteja tudo bem com vocês, com família, enfim, nas coisas do dia a dia, que são aí importantes para todos nós, que fazem parte da nossa caminhada, né? Uma semana, então, de muita luz, de muita luta, como sempre, de muitas conquistas e de muita saúde para todos nós, né? Então, Célia aqui está mandando um abraço para vocês, todos nós, eu e ela também, aquele abraço fraternal, né, na abertura do nosso encontro de hoje. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Rosana Galo também, aquele abraço. Célia manda aqui um positivo, um abraço para você, viu, Rosana? Grande abraço, bom estarmos juntos, né? Então, o que nos traz o Evangelho hoje? Estamos vendo o capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos ver a porta. Qual é a porta? A porta estreita, que é o assunto então de hoje. E na sequência vem então Joana de Ângeles falando sobre a exigência da fé. Então vai falar para nós Joana de Ângeles sobre a fé. Como que anda a nossa fé, não é? Então vamos ver, vamos já partir para os finalmente, como se diz. Vamos ver o que quer dizer aqui para nós a porta estreita. Então nós temos no Evangelho uma parte do capítulo 7º de São Mateus sobre o assunto e também sobre São Lucas, que está no capítulo 13, versículos de 23 a 30, São Mateus, versículos 13 e 14 do capítulo 7. Vamos ver? Vamos ver o que diz. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. É que nos diz aqui São Mateus. E São Lucas nos diz o seguinte: alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxutados para fora.
Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. É o que nos fala aqui São Lucas. E vamos ver então o que o nosso evangelho, que é o evangelho, né, segundo o Espiritismo, nos fala a respeito dessa passagem. E diz o seguinte: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A salvação, a porta, é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estágio da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mundo nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste? Em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários como o passado. Então, somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. É o que nos fala o Evangelho hoje, pois é. Então vamos aproveitando, né? Temos também aqui o boa noite do Carlos Eduardo Aragão, da Sandra Oliveira Vita, também conosco a Cleusa Oliveira, também a Marlene de Souza. Tivemos também outros que passaram por aqui, né? Que já correram aqui no celular e eu não tenho acesso. Mas, quando vocês entrarem, podem deixar seu boa noite que me aparece aqui no computador, fica fixo, porque o celular vai correndo, subindo, desaparece todo mundo. Podem ser gentis, generosos, podem deixar seu boa noite aí, que sempre é muito bom, né? Colocar o boa noite, já está pensando em transmitir algo bom para alguém. E esse alguém somos todos nós, claro. Então também aqui nosso abraço, boa noite da Alzira Crepaldi. Pois é, o Evangelho de hoje fala sobre a porta estreita. E tudo aquilo que o mundo nos oferece versa, é óbvio, sobre nossa questão material. Estamos encarnados, somos matéria, né? Matéria organizada, seres vivos de uma maneira geral, todos são matérias organizadas. Por isso, eles têm seus corpos dependendo da sua característica evolutiva. Temos animais, temos vegetais bem definidos, com suas funções biológicas, orgânicas, tal, né? Tudo organizado para que a vida possa se instalar, para que o espírito possa então vir e dar a nós a animação necessária para que nós possamos viver como estamos vivendo nesse exato momento. Então temos essa visão material da coisa e nos baseamos no nosso dia a dia, porque nós precisamos, não é, nos alimentar, temos que nos vestir,
vamos nos deslocar, precisamos ter um teto sobre nossas cabeças, precisamos ter nosso trabalho, então precisamos de tudo aquilo que a nossa vida material nos oferece. Mas isso não é tudo, né? Ao lado da questão material, nós trazemos, ou Cristo trouxe, ou os profetas antigos trouxeram, assim como trouxeram também, bem antes, o Buda, toda aquela questão hindu também, o profeta Maomé do islamismo, trouxeram para nós as questões espirituais, as questões outras que não são apenas afetas à materialidade, muito pelo contrário. Claro que depende da materialidade para estarmos vivos e podermos realizar aquilo que precisamos. Mas, acima de tudo, o que anima a matéria é o espírito, e o espírito em suas diferentes fases da própria evolução, a evolução particular de cada um. Então, tudo aquilo que nós realizamos em nossa vida material, na realidade, é realizado pelo nosso espírito que comanda o nosso corpo, comanda a nossa vontade, comanda nossos pensamentos, comanda nossas palavras, comanda nossas ações. Então, temos todo o livre-arbítrio para escolher aquilo que nós queremos para o nosso dia a dia. Claro que, muitas vezes, nossa divagação, aquela vontade, aquele desejo, aqueles sonhos, queremos ser muito mais do que temos, queremos ter uma vida melhor, uma vida de passeios, uma vida de alegria. Mas nem todos podem, aliás, é só uma minoria que consegue, nesta encarnação, pelo menos, desfrutar disso que a grande maioria deseja. Mas o que não significa que nós também já não passamos por isso, tantas encarnações tivemos, ou que nós não vamos passar, tantas encarnações ainda teremos. Agora, o que fica nessa situação é como que nós estamos levando a nossa vida material todas as vezes que aqui estamos. Porque a gente sabe, o próprio Evangelho foi bem claro aí para nós, as tentações que esse mundo nos oferece. Temos nossos sonhos, nossos desejos e, ainda versados à materialidade, estamos sempre querendo mais, quero mais, preciso de mais. E muitas vezes fazemos coisas erradas na tentativa, na busca desse mais. E enveredamos por caminhos que trazem muitas vezes esses mais, mas são caminhos complicados, tortuosos e que fogem àquilo que a espiritualidade maior, ou seja, nosso Pai, espera de nós em cada encarnação. E por isso nós temos exemplos aos montes, dada a própria evolução tecnológica, facilidade de transmitir notícias, eventos, etc., etc. Nós temos aí a noção daquilo que se passa no mundo. E o grande destaque é dado, claro, para na mídia nos dar coisas complicadas, coisas difíceis, coisas ruins, são tragédias, são roubos, são desvios, são isso, aquilo. E vai, claro, nos dando aquela chamada gastura de tudo que acontece ao nosso redor, de ver quantos e quantos fazem tantas coisas erradas, procurando ter mais, possuir mais, entre aspas, ser mais que os outros, ter mais poder para decidir, para mandar, para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, não importa os outros que se danem, E a gente sabe muito bem disso, que há muito disso daí. Então esta que é aquela chamada porta larga, das paixões, eu me rendo às paixões, eu faço aquilo que eu quero para que eu possa ter e possa viver dentro do bom, do melhor. E pode até viver, claro, pode trocar os pés pelas mãos, rouba os outros, desvia dinheiro, faz isso, faz aquilo, sabemos que existem, mas e daí? A grande questão é daquilo que é nosso objetivo de conversarmos aqui, essa nossa questão espiritual, das vidas todas pelas quais já passamos e das vidas que ainda teremos, e tomando por base essa vida que nós temos aqui agora. O que eu quero fazer, o que eu quero para mim daqui para frente? Aquilo que eu já fiz está me servindo de experiência nesse presente momento, para que eu possa pensar, refletir e ver o que eu exatamente quero daqui para frente, porque as informações estão todas aí. Claro que tem gente que não quer saber de nada disso, e não quer mesmo, não adianta. A gente sabe muito bem disso. Nesse momento presente, pelo menos, não adianta, mas aquela velha história, da água mole em pedra dura, vai chegar um momento em que
vai ter que se render, porque não vai passar a eternidade ali, fixada, né, naquele parâmetro que, como a gente costuma dizer, aquela viseira que coloca, só enxerga aquilo ali. As informações estão todas aí. E a reflexão que todos nós podemos fazer é que porta que eu estou utilizando. Aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, para que porta está me encaminhando. Né? Passei por dificuldades, né? Absorvi essas dificuldades, estou caminhando. Passei por dificuldades, mas dei um jeitinho aqui, dei um jeitinho ali, escapei pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, está melhor. Então, uma reflexão para cada um. Porque como o próprio Evangelho nos falou, né, ali, nas palavras de São Lucas, na hora que chegamos lá, que formos abrir a porta vai se fechar. Né? E, como diz o próprio texto, haverá choro e ranger de dentes. Porque não conseguiremos entrar, não conseguiremos passar. Porque a porta é estreita e nós estamos estufados de tantas coisas erradas que nós fizemos. E não adianta forçar que não consegue mesmo entrar. Então, novos momentos de reflexão e as coisas vão se adiando. Então, cabe a cada um de nós a real reflexão de como está o seu momento, como está o meu momento. Eu tenho o meu objetivo de entrar pela porta estreita, estou trabalhando para isso, ou estou pouco lá me importando com a porta. Não tem aquela porta, eu espero uma próxima oportunidade. Né? Então, depende de cada um de nós. As orientações estão aí. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que os profetas falaram, que os antigos profetas, Elias, etc, etc. Mas é difícil, né? Parece que é tão difícil de nós entendermos e abrirmos nosso coração para aquilo que o nosso Pai Celestial espera de nós. Mas é um trabalho individual, é um trabalho meu, é um trabalho da Célia, é um trabalho seu, daquele pessoal que eu estou vendo aqui, né? A Nete Carvalho, do Adriano Santos, do Eliseu Gasparino, Alzira, Sandra Aragão, o Roberto Messner, Maurício, é um trabalho de cada um de nós mesmo. Não tem como chamar alguém para lá, né? Pode chegar na porta estreita lá para tentar me emagrecer, assumindo meus erros e minhas culpas para que eu possa entrar. Pode esquecer, não vai acontecer. Depende de cada um de nós, que Deus sempre nos abençoando. Nós, recebendo essas bênçãos, saibamos então tomar melhores decisões, né? É isso. Então, nosso abraço para todos vocês que estão aqui conosco, vocês que virão depois. Uma alegria, então, já estarmos iniciando mais uma semana, e não só mais uma semana, mas iniciando mais um mês. Mês de setembro, como se diz, o mês das flores, que maravilha. Mês dos ipês, não é? Que coisa linda, né? As ipês maravilhosos que tem por aí. Uma beleza. É a natureza, né? Alegrando os nossos olhos, nossos dias. Não tem como se alegrar vendo essas maravilhas que Deus coloca para todos nós. Ele espera que nós sejamos também, e principalmente, as maravilhas dele. Mas aí, é um trabalhinho de cada um de nós. E por falar em trabalhinho, vamos ver o que a Joana de Ângeli traz para nós, né? Dentro desse trabalhinho que nós precisamos fazer. E hoje é o capítulo 54 do livro Leis Morais da Vida, que tem 60 capítulos, estamos concluindo, chegando já no fim desse livro também, e fala sobre a exigência da fé. E é um pouco disso que nós falamos, não é? É o acreditar, é o ter fé, é aquilo que Jesus falou há 2000 anos, são aquilo que os profetas lá falaram, 3.000, 4.000 anos, só Deus sabe, né? A época certa. Que eles falaram. Agora, estamos acreditando no que eles falaram? Acreditamos no que Jesus fala? Naquilo que o Evangelho nos falou hoje da porta estreita, que não adianta só bater, só ficar batendo pela eternidade, mas não vai conseguir entrar, porque não se preparou. Né? Mas sabemos das coisas, mas a nossa fé faz com que nós tenhamos as atitudes necessárias para aplicarmos em nós aquilo que nós sabemos? Aí já é uma outra história. E é o que o Joana vai falar para nós aqui. Exigência da fé. Permite-se a fé um ato de coragem. Abandonar vícios, imperfeições, atitude estoica perante a vida. Superar impedimentos da própria leviandade, esforço hercúleo de elevação. Facultar-se consciência de dever, maioridade espiritual.
O ato de crer implica inevitavelmente no dever de transformar-se, abdicando dos velhos hábitos para impor-se disposições impostergáveis na tarefa da edificação interior. E Jesus veio e falou: ama ao próximo como a ti mesmo. Começa daí, né? E aqui fala: o ato de crer implica inevitavelmente no dever de transformar-se. E tanta radicalização, seja para que coisa for que ainda existe, implica que ninguém está se transformando em nada. Ouve aquilo que Jesus fala, entra por uma orelha, sai por outra, e vou fazer aquilo que eu quero. Que raio de transformação é essa? Eu creio em Jesus, segue Jesus e posta lá: Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai senão a mim, e tantas coisas maravilosas, exercício da fé, e coloca lá no Instagram, coloca no Facebook, coisas lindas, e ali no próximo post desce o malho naquilo que não concorda, e fala bobagem, e ele manda um monte de fake news, e que é isso, fala mal disso, fala mal. Então, está se transformando em quê? Não acredita absolutamente naquilo que Jesus falou, não adianta ficar postando tantas coisas, porque não exerce. É uma retórica inútil, né? A comodidade da negação, a permanência da indiferença, a prosaica atitude de observador contumaz encontram na fé religiosa o seu mais temível adversário. Enquanto esta impele o homem a modificações radicais, arrancando-o da inércia em que se compraz para a dinâmica relevante que conduz à felicidade real. Luta-se contra a crença quanto às realidades da vida indestrutível pela morte, e todavia ei-la inata no espírito humano. Essa reação, porém, muitos a justificam no utilitarismo, de que se servem no parasitismo emocional em que se acomodaram e preferem inconsequentes. No entanto, mais do que pela falta de razões e de fatos sobre a supervivência, que os negadores alegam não dispõem, isto sim, da coragem para recomeçar em bases novas, abandonar tudo, renunciar-se e seguir adiante, cobrindo as pegadas deixadas por Jesus. Impõe-te valentia para desfazer-te do homem velho e referta-te com os estímulos da fé, ressarcindo dívidas remotas e próximas, contribuindo assim para um mundo melhor no futuro, mediante a tua própria melhora. Refletindo nas lições do Evangelho, compreenderás o imperioso convite da fé, e experimentando as atitudes espíritas mediante o intercâmbio dos habitantes dos dois mundos, o espiritual e o material, perceberás o porquê da urgência de incorporar-te à falange dos que creem e lutam, dos que amam e servem, dos que, morrendo, nascem para a vida verdadeira e ditosa. Além de libertar-te das fúteis querelas e exibições que ocorrem no picadeiro do corpo físico, a fé te concederá visão reconfortante e plenitude em todos os teus dias. Valoroso, mantém-te confiante nos postulados evangélicos e permite-te, sem titubeios, a fé, a resolução de quem está disposto a pelejar infatigável. Mas não tem outra saída não. Você acredita naquilo que Jesus falou? Acredita que ele trouxe a mensagem do Pai? Eu acredito. Então um negócio é parar de fazer uma bobagem. Simples. É parar de fazer bobagem, é valorizar aqueles que estão com você. É entender que cada um de nós temos o nosso tempo, né? E auxiliar para que esse tempo daqueles que têm ainda muita inconstância no dia a dia
procurar auxiliar esses também para que procurem se encontrar. Não ficar cobrando segundo nossas convicções e nossas verdades, porque cada um de nós é um universo em si, dono da sua verdade. Mas a verdade única é aquela que Jesus nos trouxe. Essa que é a grande questão. Então precisamos seguir, sim, uma linha lógica dentro daquilo que nós acreditamos. E não adianta se falar, eu sou um cristão, sou isso, sou aquilo, envolvendo todas as vertentes cristãs, né? Desde a igreja católica romana, passa pela ortodoxa, passa por protestante, luterana, todos que amam Jesus, seguem Jesus, eu sou cristão, mas quando chega na hora de amar ao próximo como a ti mesmo, tomou aquele chá de esquecimento. Ter fé é acreditar, e mais do que simplesmente acreditar, é praticar. É que infelizmente não acontece. Eu não vou dizer que são só nos cristãos, mas isso em qualquer outra religião também acontece. E acreditar nas linhas mestras, eu acredito, mas não praticando quase nada. E aí dentro da própria cristandade, um fala mal de um, que fala mal do outro, que fala mal do outro, porque a minha que é certa, dele é errada, eu que sigo isso. E daí? E Jesus está lá só olhando, né? Nós aqui embaixo, com tantas bobagens, e ele fica lá em cima olhando, e quem sabe lá, como se diz, tamborilando seus dedos em algum lugar, fazendo assim, esperando que a gente tome alguma atitude dentro daquilo que ele espera de cada um de nós. Somos nós que temos que tomar as atitudes. E a fé implica em acreditar, mas não é só acreditar. Não adianta colocar a bandeira do eu acredito, Deus é fiel, não sei o que, sair com camiseta e fazer-se o que se faz. Infelizmente, temos montes de exemplos por aí. É procurar, no mínimo, atender aquilo que ele pede que a gente possa fazer. Então, não vamos conseguir tudo de uma hora para outra, claro que não. Mas ao menos começar a praticar já indica uma boa vontade de cada um de nós, né? Melhorar um pouquinho, ampliar nossa visão, diminuir os nossos ímpetos e abrir nosso coração à fraternidade. E olha aqui, os aniversariantes de hoje, vamos lá falar deles, né? Então tá na hora, olha aí. Eliane Bodemeyer, aqui, aniversariante daqui, ela aqui, nosso vizinho, grande abraço para Eliane, que Deus abençoe imensamente, né, Eliane? Então é isso. Aniversariante da Rosana Galo, Rosana esteve conosco aqui, né? Tá mandando um abraço, mandando um abraço para você também. Nossa amiga conhecida Mara Piscioneri Rolim, grande abraço, Mara, Deus abençoe você também. Marlete da Silva Moreira também, o Wagner Moura, Rosemarie, Cláudia Paulo, a Heloísa Márcia Rodrigues, Celina Serem, todos aniversariando hoje. Olha quanta gente, bacana, né? Nossos parabéns a todos vocês, que Deus abençoe. E amanhã, Eloá Romanato, a Eloá também que está por aqui. Fernanda Maia Bueno, Fernanda lá, né? A filha do Edmar, da Vandinha, faz aniversário amanhã da Fernanda. Um grande abraço, beijo meu da série para você, sucesso aí, saúde para você, para suas crianças, para a família toda, viu? Aniversário também o Elson Alves de Paiva amanhã, do Santuário Espírita Maria de Nazaré. Então, nosso abraço, nossa vibração positiva amorosa também. Edmilson José aniversariante, e Inês Gandolfi, lá de Rio Claro. E conhecemos eles que eu era criança pequena lá em Rio Claro, isso já faz 70 anos, 60 e tantos anos que a gente conhece. Quando nós mudamos lá no casa, meu pai construiu a casa, eles já moravam lá. Eram umas 2 ou 3 casas só naquela rua, né? Na época, lá, o último poste de energia lá do bairro terminava lá em casa. Uma época complicada. Chegava à noite e não se tinha televisão, tinha que desligar a geladeira. Se passou por geladeira, televisão, a energia caía muito, às vezes punha 2 transformadores, de um puxava para o outro para poder dar um pouquinho de energia. Tá vendo, gente? Reclamam hoje que tem tudo na mão. Vai viver aí 60 anos para trás para ver como que era complicado. Mas a gente agradece, porque é uma experiência, posso dizer, pela experiência extraordinária para a nossa vida. Passar por tantas dificuldades e feliz por ver que hoje há tanta facilidade, mas ao mesmo tempo
triste por saber que não sabem aproveitar convenientemente tudo isso que nosso Pai tem nos dado aos montes pelo decorrer dos tempos. Nosso abraço então aí também para Nete Carvalho, para Silvana Meira, Adriano Santos, todos vocês que estão conosco. E é isso, parabéns aniversariantes, que eu citei, e também os particulares de vocês, familiares, amigos, que Deus abençoe, com muita luz, né? Muita luz na caminhada, plantando boas sementes, com saúde, saúde, saúde. Nosso abraço, coração a coração para todos vocês, tá bom? E é isso, estamos chegando ao fim. Nossa, hoje eu falei muito, né? Porque o tema em si, né? A questão da porta estreita, as coisas erradas que a gente faz. Depois aí vem a Joana falar da fé, que a gente ouve falar, eu amo Jesus, Deus é fiel, mas nós somos extremamente infiéis a Deus, né? A questão não é andar com Deus é fiel, mas eu sou fiel a Deus. Deus é mesmo, Ele é o nosso Pai, nosso Criador, é uma redundância, né? Vamos dizer assim, falar que Deus é, claro que é. A questão é, eu sou fiel a Deus? Como se diz que é verdade, é aí que a coisa pega. Mas vamos em frente. E vamos orar nesse encerramento do nosso encontro de hoje, por todos os nossos irmãos, nossos amigos, conhecidos, familiares, por nós mesmos, que precisamos sempre, sempre das bênçãos do Pai, fortalecendo o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, né? Trazendo para dentro de nós essa fé, essa vontade de ser cada dia melhor, cada dia nosso coração, nossa mente mais aberta. Então, queridos amigos, vamos orar por todos os nossos irmãos que fisicamente, e muitas vezes emocionalmente, claro, também, porque se você não está bem fisicamente, emocionalmente também te abala. Quando você está emocionalmente também meio alterado, teu corpo físico também sente, né? Então por isso que se fala daquilo que chama da homeostase, do estar bem, do equilíbrio, ou da harmonia, que é aquilo que a gente mais conhece. Vamos orar, vocês também já vão mentalizando aí. Nós aqui oramos, então, pela Isadora Pires Garcia, Lesiana Esferra, Maria Ângela Dona Bela Bastos, também pela Ivone, pela Ivonete Quirino, também pelo nosso querido André, lá do Banco do Brasil, se recuperando. Também pela Línia Priscila de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Mus da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rocha, Jaime Faciola, Marcos Gabriel Pinheiro, Bento Pinheiro, Milene Colucci, Fernando Colucci, Indiana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Chico de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Glaudemir Ruiz, a Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Tercina Antonella, nossa irmã, Antônio Donizete Neves também, a Sônia Martins se recuperando, e para todos, nossa vibração amorosa, positiva, de muito carinho, levando o nosso pensamento positivo ao nosso Pai do céu. E vamos continuar com esse pensamento positivo, nesse momento de prece, de oração, abrindo nossos corações, levando o nosso melhor até nosso Pai, pedindo por todos nós. Vamos lá então? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex soles finibus, ad te suspiramus, clementis et plentes, in ad lacrimarum vanum. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos, corações abertos ao seu amor, levando o nosso amor a vós, nosso louvor, agradecimento pela vida que nos concedestes, por sua misericórdia, agradecendo a Mestre Jesus que está sempre, sempre conosco, nos auxiliando, e agradecendo a vós, Pai. Levamos também nossos pedidos, levamos também nossas súplicas por todos nós, seus filhos, pedindo amorosamente pelos aniversariantes desses dias, pedindo por nossos irmãos, tantos pais que trazem seus filhos ao mundo para a dificuldade do dia a dia,
pedindo suas bênçãos aos nossos entes queridos, familiares, amigos que nos deixaram, pedindo a tantos irmãos as suas bênçãos, porque estão nos deixando nesses dias após aqui cumprirem a sua jornada, a sua caminhada. E a todos nós, Pai, seus filhos, a estes que aqui demos os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos, levamos a vós nossos pedidos de fortalecimento, os pedidos que a sua energia vivificadora auxilie a recuperação de todos nós, abençoando assim nossas famílias, que tanto necessitam, sim, de paz, de compreensão, de união e de resgate, auxiliando todos os seus filhos espalhados por este mundo, cumprindo aqui esse mundo de provas e expiações, procurando resgatar seus erros, e sim, com muito sofrimento, também por tantas guerras insensatas, tantas situações, causadas por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, orgulho, vaidade. Auxilia-nos a eliminar esses sentimentos tão ruins de nosso coração, de nossa mente. Abençoa, assim, Pai, dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que precisa, acima do orgulho, da vaidade tão comuns, abençoando aqueles nossos irmãos que precisam do trabalho, que querem o trabalho, abençoando aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que alegremente, responsavelmente cumprem os seus objetivos e suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração de todos os credos, onde seus filhos amados vão vos louvar, vos agradecer. Sim, Pai, pedimos por este planeta, pedimos por esta nossa casa, pedimos por esses jovens, por esses que estão vindo ao mundo, crianças, adolescentes, que determinando o seu caminho o façam com amor, exercendo sempre o perdão, a compreensão, a indulgência, a paciência, a tolerância, a caridade, a fraternidade, que juntos consigamos recuperar o ambiente que já tanto prejudicamos por nossa ignorância e nossa ganância. Por isso, Pai, pedimos a vós o fortalecimento para que recuperemos este mundo maravilhoso que criastes para nós. E assim, levamos a vós esta prece dizendo: Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. E não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor. E assim seja, amado Pai. E humildemente pedimos Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia em nossas vidas, na vida de todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que Suas bênçãos celestiais, Seus bálsamos iluminados, venham sim equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e assim harmonizados, harmonizaremos nossos lares, onde quer que formos, levando o Seu amor. E pedimos, abençoa nossos anjos guardiães, bons espíritos, nossos irmãos que se perderam na caminhada, fortalecendo-os e trazendo-os à luz e ao amor. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por Sua graça, agora e sempre. É isso, queridos amigos, vamos então aqui com muita alegria, agradecendo a todos vocês, participação, o boa noite, né, os likes, enfim, tudo aquilo que nos une, agradecendo a participação de todos vocês, e vamos marcando um novo encontro então para quarta-feira,
hoje e amanhã, desejando uma maravilhosa terça, uma maravilhosa quarta, um descanso, bom descanso nesta noite, aí equilibrados, felizes, né? Junto à família de todos vocês e aos abençoados lares com tudo aquilo que Deus nos manda, nosso Pai Celestial. Eu e Célia, então, mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração. Estaremos juntos, então, na quarta-feira, com muita alegria e, claro, com a permissão do Papai do Céu, né? Com saúde também. Então, desejamos a vocês uma linda e maravilhosa noite. Amanhã estaremos, então, a partir das 8 horas, no programa Sinal Verde, pela FM Vida Nova, aqui de Americana, transmitida também pela Comunitária Vida Nova, eu também retransmito. E pela manhã, estando em casa, vamos aí ler um pouquinho, umas mensagens de amor bacanas, gostosas, que vai das 8 às 9h30, tá bom? Então, um grande abraço, uma linda noite, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus corações, em seus lares, harmonizando mente de todos vocês e de todos nós. Em todos muito bem, e com a graça de Deus, nosso querido Mestre Jesus, até quarta-feira. Tchau.